Medeiros do Novo, e ao meu lado está João Paulo. Olá, boa tarde, candidato. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente ao vivo. E boa tarde antes, mais uma vez. Candidato José Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Um abraço a todos, um abraço antes, um abraço João Paulo, um abraço à turma aqui da técnica, né? Um prazer enorme, uma satisfação estar aqui com vocês e estou inteiramente às ordens. Candidato, o senhor permite citar aqui a sua biografia? Fique à vontade. José Ronaldo de Carvalho, também conhecido como Zé Ronaldo, nascido em 18 de julho de 1951, natural de Paripiranga, na Bahia, veio para a Feira de Santana aos 13 anos para estudar. É formado em Administração de Empresa pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. É filiado à União Brasil e hoje, neste ano, é candidato a prefeito de Feira de Santana pela coligação O Amor Sempre Vence. Sua carreira política foi vereador de Feira de Santana de 1983 a 1987, deputado estadual de 1987 a 1998, deputado federal de 1999 a 2000, prefeito de Feira de Santana de 2001 a 2008 e de 2003 a 2018. Em 2010, foi candidato ao Senado. Em 2018, foi candidato a governador e, neste ano, candidato a prefeito. Antes de entrar na política, José Ronaldo trabalhou como diretor executivo na extinta Surfeira e na Companhia de Pneus Tropical, atual Pirelli. Ele também foi diretor do Hospital Dom Pedro de Alcântara, provedor da Santa Casa de Misericórdia e trabalhou na Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Casado com Ivanete Rios de Carvalho, José Ronaldo tem 3 filhos, são eles Fábio, Camila e Natália. Seja bem-vindo e a primeira pergunta é: candidato, por que o senhor quer ser tanto prefeito novamente de Feira de Santana? Vamos lá, eu quero acrescentar aí, que não sei se falou, que eu fui também presidente da União das Prefeituras da Bahia e sou avô de Laura, Ronaldinho e Marina, tá? Olha, eu andei esses últimos 21 meses por Feira de Santana com grande intensidade, né? Visitando povoados, sedes de distritos, todos os bairros praticamente de Feira de Santana, me reunindo com o povo, né? Escutando o povo. E eu senti muitas palavras de incentivo, né? Para que eu voltasse a disputar a prefeitura de Feira de Santana. Estou circulando, né? Eu adoro, vamos dizer assim, a vida pública, eu gosto da vida pública, eu gosto de estar perto de gente, eu me realizo estando perto de gente, eu me realizo dando um abraço, um aperto de mão, né? Eu me sinto bem com isso, eu me sinto bem em fazer o bem ao próximo, né? Então, eu acho que essa é uma candidatura de um homem mais maduro, de um homem mais experiente, de um homem que o que está falando hoje está falando com conhecimento de causa. Então, todas essas razões aqui colocadas me colocam como candidato a prefeito nessa eleição de 24. Caso o senhor seja eleito, quais as prioridades para uma futura gestão nos próximos 4 anos? Olha, são várias, né? Você não pode apontar um ponto assim e colocar um quilo em cima daquele lugar e não mexer mais. A gestão pública ela é muito dinâmica, a gestão pública ela é muito ágil, né, em muitas coisas, que você tem responsabilidade no que fazer. Eu me recordo aqui, Anderson, que quando eu fui candidato a primeira vez, o marqueteiro de minha campanha, ele todo dia a gente discutia, porque todo dia ele queria que eu prometesse alguma coisa no programa eleitoral. E eu chegava e dizia, não vou prometer. Eu só faço aquilo que eu tenho certeza que eu vou ter condição de realizar. Se eu não tiver condição de realizar, não tem quem me faça fazer uma promessa para poder agradar e ter o resultado eleitoral que eu estou desejando. E aí nós fizemos a campanha de 2000 nessa linha, fizemos a campanha de 2004, aí eu já fiz alguns compromissos com o povo, porque eu era prefeito 4 anos, já tinha conhecimento da máquina pública, o que é que eu podia
assumir compromisso e o que eu não podia. E aí deu certo. Chegou 2012, mais experiente ainda. Eu só assumi, mais uma vez eu assumi os compromissos que era possível, 2016 e agora 2024. Eu estou fazendo alguns compromissos com o povo de Feira de Santana. Exemplo, de ver o hospital que está sendo construído pela prefeitura e transformá-lo em um hospital geral. Né? Onde vai ter cirurgias, exames mais sofisticados, mais complexos, como por exemplo tomografia ou ressonância, coisa desse tipo. Eu quero acabar com esse sofrimento do povo. Tem gente aí com uma doença de câncer e espera 6 meses, 7 meses, 8 meses para fazer uma ressonância. Isso é um absurdo, tá? Então nós vamos agilizar esse tipo de atendimento. As primeiras providências que tomarei como prefeito é implantar um atendimento até de madrugada chamado Corujão para atender o povo, para limpar essa quantidade de exames que tem aí encalhados, né, parados para poder resolver. Então, eu acho que essas coisas hoje, pelo meu conhecimento de causa, eu posso chegar aqui e afirmar, eu posso chegar aqui e garantir, porque eu sei que eu vou realizar. Hoje, a cidade de Feira de Santana tem alguns problemas que apareceram com mais intensidade em janeiro e fevereiro desse ano. Até então, as chuvas que aconteciam em feira, havia um alagamento aqui, um alagamento acolá, mas não com a intensidade que aconteceu em janeiro e fevereiro agora, em alguns bairros de Feira de Santana. Então, hoje eu posso chegar aqui e dizer, nós vamos realizar essas questões. Aí você também pode, por que você não realizou antes? Eu vou dizer por quê. Porque alguns projetos, que eu vou aqui dar um exemplo prático e objetivo no Campo Limpo, para resolver como havia sido apresentado para Zé Ronaldo, a prefeitura teria de gastar só nessas obras algo em torno de mais de 80, 100 milhões de reais. Né? Então era uma coisa assim muito gigante, né, para poder ser realizado. Isso lá 6, 7 anos atrás, 8 anos. Hoje, a gente pode realizar essa obra com a metade desse dinheiro, ou até menos da metade. Por quê? Porque um estudo detectou que é possível fazer essa obra não do jeito que estava projetado, mas no jeito bem mais simples, mais rápido e mais objetivo. Então, esse conhecimento que eu tenho de causa hoje, permite eu chegar aqui ou qualquer lugar e falar sobre isso. Então, são ações que nós vamos fazer de resolver essa questão de alguns alagamentos na cidade. Outra questão prática e objetiva, né, que eu tenho aqui para falar é a Avenida Artemia Pires. Né? Nós vamos resolver esse problema de mobilidade urbana naquela região de Feira de Santana. E, como já disse em meu horário eleitoral, estou afirmando aqui, todas as ruas que ligam a Avenida Artemia Pires à Avenida Norte Cerqueira receberão benefícios de pavimentação, de iluminação, passeios e uma grande urbanização naquela região. Então, se eu for falar aqui tudo que eu pretendo fazer, com certeza a gente toma uma hora inteira aqui e a gente não aborda outros assuntos. Então, você pode ficar à vontade para perguntar e, de acordo com suas perguntas, a gente vai respondendo. Além disso tudo que o senhor explanou aí, o que o senhor trará a mais, de novo, para uma futura gestão? Olha, nós teremos uma gestão jovem, uma gestão nova, serão novos projetos, novas ideias. Você aqui, que muitas coisas que eu estou falando, falei aqui de saúde, acabar com a fila, hospital, né? Dentre outras questões da área de saúde que com certeza estaremos implementando. A área do lazer, do esporte, por exemplo, nós construímos campos de futebol, todos os campos de futebol construídos em feira. Acho que só tem exceção de um, que é o da Conceição. Eu acho que os demais que foram construídos foram todos da minha gestão. Mas todos estão precisando de passar por reforma, por melhoria. E nós vamos fazer isso, né? Nós vamos fazer isso. Vamos, porque eu gosto disso. Eu sinto que o povo gosta e o povo precisa de lazer. E eu acho que o esporte é uma boa participação do lazer. Cultura, nós vamos votar cópia de bairro, cópia de distrito.
Cultura, nós vamos voltar com todas as atividades no Maestro Miro, vamos colocar em atividade um prédio de centro cultural no bairro da Baraúna também, para realizar trabalhos semelhantes que eram realizados no Maestro Miro. Voltaremos com o Natal Encantado, dentro do processo cultural, nós vamos fazer isso. A zona rural de Feira de Santana terá atendimento 24 horas na área médica, 24 horas. As estradas dos distritos passarão por pavimentações, as suas principais estradas passarão por isso, tá? Das principais estradas, aquelas que têm o maior número de movimentos, etc. Então, são algumas das ações que nós estamos projetando. Caso o senhor seja eleito e não tenha a maioria na Câmara Municipal, como o senhor vai ter esse relacionamento com os vereadores? Como será esse relacionamento? Não acredito em ter minoria, não acredito. Eu acho que nosso grupo político conseguirá fazer a maioria, eu acho. E mais ainda, eu acho que, assim como eu já fui 4 vezes e fui deputado e tinha uma relação ótima com os deputados, eu acho que como prefeito terei, com certeza, uma relação de muito respeito com a Câmara. Eu busco isso de forma incansável. Modesta parte, eu acho que eu tenho capacidade de fazer isso. E assim como nós aprovamos, no nosso período de governo, praticamente quase a unanimidade dos projetos, por unanimidade, né, dos vereadores, independente de oposição ou não, eu acho que nós conseguiremos uma maioria que vai permitir a gente aprovar os projetos que vão para a Câmara Municipal. Eu acredito muito nessa relação entre o Executivo e o Legislativo. Como o senhor pretende trazer melhorias para o transporte público da cidade? O transporte público no Brasil passa por problemas seríssimos depois da Covid. Os passageiros do transporte público, ele sumiu muito. Não é? Ele hoje usa outros meios de transporte, que não é o transporte, vamos dizer assim, de ônibus passageiro. Caiu muito, de 3 milhões para 1.200.000, 1.300.000 passageiros, segundo informações que eu estou sabendo. Mas eu pretendo trabalhar, o município tem trabalhado muito com isso. Não sei se vocês sabem, Salvador, por exemplo, o governo da Bahia gasta mais de 600 milhões de reais só para manter o metrô de Salvador em funcionamento. Eu vou repetir. O governo da Bahia gasta mais de 600 milhões de reais em Salvador só para manter o metrô em funcionamento, tá? Então, é uma questão hoje muito séria. Eu acho que é preciso o governo federal entender isso, tirar os impostos na cobrança de vendas de pneus, de óleo diesel, que são para empresas que fazem o serviço coletivo de pessoas, tá? Para que você tenha uma passagem acessível para o ser humano e as empresas tenham capacidade de melhorar cada vez mais a sua frota. Então, é uma questão que não é fácil, é difícil, mas fomos nós que implantamos em Feira o sistema integrado de transporte. As pessoas pagavam 2 passagens, quando vinha do Campo Limpo para o Tomba, pagavam 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar. Hoje, nós implantamos esse sistema, quem chega no centro da cidade pega o mesmo outro ônibus e vai sem pagar outra passagem. Então, eu acho que com a nossa experiência, a gente vai trabalhar arduamente para melhorar esse sistema. Candidato Zé Ronaldo, Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado e tem atraído muito o olhar das construtoras. A gente acompanha que há muitas construtoras trabalhando com empreendimento, tanto casa quanto apartamentos, né? Mas não há um conjunto de organização entre Embasa, a própria Coelba e cartório e caixa na questão de fiscalização para a mobilidade urbana e também para a questão do saneamento básico. Como é que o senhor vai resolver essa situação? Olha, nós temos uma lei que para você fazer um condomínio, você só constrói se tiver esgotamento sanitário. Né? O condomínio ele só é liberado pela prefeitura se a Embasa realizar a obra de esgotamento sanitário. Se não liberar, pelo menos essa lei existe, Feira. Eu acho muito difícil fazer um condomínio sem um esgotamento sanitário. Acho muito difícil isso, tá? Agora, há determinadas regiões ainda que você tem a dificuldade da questão do acesso, da mobilidade urbana. Mas também há uma lei nossa
que, por exemplo, na Avenida da Artemia Pires, a partir daquele momento que a Artemia foi tomando corpo, nós mandamos uma lei à Câmara que foi aprovada, que para você construir, você tem de ter um recuo de tantos metros para poder permitir justamente a duplicação da pista, tá? Se isso não tivesse essa lei, seria uma calamidade pública ali, tá? Mas eu acho que essas questões têm de acontecer. A Embasa, eu quero aqui dizer, nós não vamos permitir a Embasa fazer serviço e deixar o piso da cidade em péssimo estado. Nós não vamos permitir isso. Isso nós vamos fiscalizar rigorosamente. A gente tem acompanhado, candidato, também a questão da zona rural, né? Jaguara é o distrito mais distante aqui da cidade. Tem ali a Barra de Sete Portas também, que é distante e sofre muito com a questão do transporte e também da educação, né? A gente tem recebido algumas pessoas que não têm contato, denunciando, fazendo queixa na questão da educação ali daquela localidade. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar, não só ali, mas dos distritos em geral de Feira, a educação e o transporte público? Olha, o maior problema nessa região que você falou aí, lá de Barra, Sete Portas, Jaguara, é o abastecimento de água, né? Eu acho que aquela região é a que mais sofre em Feira de Santana com o problema de água, né? É algo que precisa ser resolvido e eu vou trabalhar com esse objetivo de resolver, tá? Essa questão do transporte rural, há uma reclamação, porque você, por exemplo, fazer esse transporte, normalmente faz com um trabalho chamado transporte rural, né? Essas empresas que rodam aqui não rodam nem para Jaguara, algum desses distritos, né? Justamente tem essa dificuldade. Mas nós temos algo para fazer e buscar fazer isso, tá certo? Mas é preciso que tenha realmente uma boa sintonia entre empresas, a sociedade, o cidadão que mora em Jaguara, mas com certeza absoluta essa questão do transporte, todos eles serão chamados para ser ouvidos e escutados. Ontem mesmo eu estive numa comunidade no distrito de Maria Quitéria e conversei sobre transporte com ele. Nós estamos ouvindo as pessoas, sentando com as pessoas, para ver a melhor maneira de se resolver a questão do transporte em alguns locais que tem crítica. Nós estamos fazendo isso com muita intensidade e, como prefeito, com certeza, essas pessoas serão ouvidas para encontrar a solução para esse problema. O centro da cidade, a gente vê que tem muitas pessoas ali que vendem suas frutas, suas verduras, né? E também as feiras dos bairros, a exemplo da Cidade Nova, do Tomba, da Estação Nova. Mas o que atua no centro, ele é muito perseguido pelo chamado Rapa. A gente também observa que houve uma mudança ali na organização. Qual a atenção que o senhor vai dar para esses profissionais, esses trabalhadores, pais e mães de famílias que trabalham nas feiras livres no centro da cidade, levando pão para sua casa? Nunca fiz nada com ninguém com violência, né? Sempre eu faço minhas coisas conversando, né? De resolver essa questão que seja boa para eles e seja boa para toda a sociedade. Será tudo feito com diálogo, nada com violência, nada com pressão de ninguém, nem para tirar, nada disso. Será feito com diálogo. A saúde, o senhor tinha falado em questão logo no início do hospital municipal, mas hoje, candidato, a gente observa que há algumas empresas terceirizadas que é muito campeãs em reclamações, em atraso de salário. Aí a prefeitura empurra de um lado, a empresa empurra do outro, ou seja, não há transparência, se pagou, se não pagou, e quem sofre são os profissionais que vão ali atender, né, aqueles pacientes. Como é que o senhor pretende resolver essa situação para que isso não continue acontecendo em Feira de Santana com atraso de salário dos profissionais de saúde? Um dos prazeres que eu tive na minha vida como prefeito foi que quando eu assumi, os servidores não sabiam o dia de receber o salário e não sabiam o dia que recebia o 13º. Talvez você não saiba, mas há 24 anos atrás, 25, 26 anos atrás, a pessoa que trabalhava na prefeitura, o 13º muitas vezes não pagava. Então pagava no ano seguinte 1/12, ou seja, pagava cada mês um percentual do 13º anterior, tá? Nós criamos uma lei
e mandamos para a Câmara e foi aprovado, que o 13º, 50% era pago no dia do aniversário do servidor. Então, se ele fazia aniversário em janeiro, recebia em janeiro antecipado. E criamos uma data para pagamento do servidor, que era todo dia 25. E quando o dia caía 25, antecipava, quando o 25 era um domingo, antecipava para o dia 23. E nunca passou para o dia 26. Então, eu nunca atrasei pagamento de funcionário nem de servidor. E os terceirizados também recebiam rigorosamente em dia. Zé Ronaldo, prefeito, voltará a pagar tudo em dia. Feira de Santana, candidato, ela dispõe de policlínica, de UPA, do Hospital da Mulher e agora um hospital municipal DEI. Como é que o senhor, só que ao mesmo tempo tem diversas demandas e alguns problemas, muitos problemas no sinal. Como o senhor pretende resolver esses problemas? Você falou Hospital DEI? DEI, municipal. Mas eu falei isso logo no início, que nós vamos fazer um hospital geral. Essas dependências nós vamos trabalhar para fazer um hospital geral. Ampliar, inclusive, o tamanho dele, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui hoje, que eu já botei, inclusive, no meu programa eleitoral e nos comerciais. É um compromisso que nós temos de fazer isso em Feira de Santana. E é claro que essa questão da saúde, como eu já falei anteriormente também, nós vamos fazer de tudo, que essa fila para fazer exames, porque principalmente os exames mais sofisticados, quer dizer, aqueles mais complexos, como a tomografia, a ressonância, não é? Nós vamos fazer tudo para fazer com rapidez, e uma pessoa com câncer esperar 8 meses para fazer uma ressonância, isso não vai ocorrer. Vamos lutar com todas as minhas forças para resolver essa questão. Candidato, Feira de Santana tem um número altíssimo de crianças com aspecto autista, né? E a gente vê que hoje o atual prefeito entregou várias escolas, reformas e até prédios novos, mas não há profissionais capacitados para atender esse público, essas crianças. Como é que o senhor pretende fazer para poder resolver essa situação aqui no nosso município? Eu vou responder com coisas práticas. Se você conversar com esses projetos sociais, como Família Azul e outros que funcionam em alguns bairros de Feira de Santana, especialmente na assistência e atenção às pessoas de aspecto autista, você vai saber se Zé Ronaldo participa desses projetos como homem, como cidadão, tá? Então essas pessoas podem lhe falar. E mais ainda, lá atrás, quando eu era prefeito, não existia em Feira de Santana praticamente nenhum serviço nessa linha. Fomos nós que convidamos mães de filhos autistas, nos reunimos, a educação, a saúde e a social, nos reunimos em diversas oportunidades e determinei que eu queria uma atenção especial. Realizamos em Feira de Santana uma pesquisa para ver quantas pessoas tinham realmente com aspecto autistas em Feira de Santana, tá? Para que a gente montasse o serviço. Então, nós temos, ao longo da nossa vida, uma história de ajudar, participar e ver essa questão do autismo, tá? E não é o Zé Ronaldo voltando a ser prefeito que eu vou fazer diferente, pelo contrário, vou fazer muito mais e fazer sempre uma parceria com essas pessoas que hoje, entidades que atuam muito nessa linha. Além do município fazer a sua parte, nós vamos apoiar essas entidades. O município hoje, ele não tem, eu falo por conhecimento de causa, por ser pai de autista, fono em nenhum dos pontos que atende. Na sua gestão, o senhor pretende dar atenção e contratar esses profissionais? Nós contratamos. No passado, nós contratamos fono, nós contratamos psicopedagogos, nós contratamos psicólogos. Bom, hoje eu não sei, mas lá atrás nós contratamos fono, com certeza absoluta, e nós colocamos dentro desse trabalho. Como é que está hoje o que você está dizendo aí, eu não posso contestar nem dizer nada, porque eu não tenho participação, tá? Mas nós fizemos isso, não tenho a menor dúvida, e voltaremos a fazer. É necessário e importante. A Guarda Municipal tem um papel fundamental na segurança do município. Só que o efetivo dela é baixo e, ao mesmo tempo, tem algumas demandas. Como o senhor pretende trazer melhorias para a Guarda Municipal? Olha, a Guarda Municipal sempre foi tratada com todo respeito, realizei diversos concursos públicos, treinamentos, etc, tá? Mas eu não vou trazer essa questão, quando alguém fala da segurança pública, quer trazer para o âmbito do município.
aquilo que está faltando no Estado, né? A Bahia é o estado mais violento do Brasil. O maior número de mortes violentas do Brasil é a Bahia. É maior do que São Paulo e Minas Gerais junto. São Paulo e Minas Gerais junto tem mais de 50 milhões de habitantes. A Bahia tem 15 milhões. E mesmo assim tem um número de violência extremamente superior a São Paulo e Minas juntos, tá? E Feira de Santana é uma cidade recorde da violência. Então, a responsabilidade de segurança pública é uma questão constitucional, é do governo estadual. São dos governos estaduais. Prefeitura não tem nenhuma responsabilidade de cuidar de segurança pública. É a mesma coisa do saneamento, do esgotamento sanitário. A responsabilidade é Estado, é Embasa. Não tem nada a ver com prefeitura, tá? Então, cada pessoa é responsável pela sua área. Segurança pública é o governo que tem de resolver. Saneamento, esgoto, é o governo Embasa que tem de resolver. Nós cobrávamos muito isso e vamos voltar a cobrar, voltando à prefeitura, tá? Nós vamos fiscalizar e muito a Embasa. É uma empresa que nós chegamos junto através da nossa agência reguladora para que ela cumpra com o dever dela, tá? E a segurança pública, com certeza absoluta. Nós não temos acesso. Quem nomeia os comandantes? Governador. Quem tira? Governador, né? Então, o prefeito não tem nenhum acesso a comandante de nenhuma companhia dessa. Nenhum acesso. Tá certo? Nenhum acesso. Zero de acesso. Com certeza, como um prefeito, eu nunca fugi de dar atenção a essas pessoas, de respeitar essas pessoas. Mantínhamos uma relação de respeito, mas nenhuma capacidade de ordenar, determinar, dizer que deve ser feito daquele jeito, daquele outro, porque todas essas pessoas acham que tomaram cursos, estudaram, aprenderam dentro dos seus pontos de vista e acham que seus pontos de vista são aqueles que devem ser colocados em prática. Mas, ao mesmo tempo, eu questiono novamente o senhor. O senhor, enquanto efetivo da guarda, o senhor vai aumentar? Olha, essa questão de efetivo, você aumentar ou não aumentar, tudo depende de dinheiro, tá? A receita é 100%. 100%. A educação você tem de gastar no mínimo 25%. A saúde de Feira de Santana eu deixei com 28%. Dizem que hoje gasta mais de 38%. Não sei se é verdade ou não é. Se você somar 38% com 25%, você vai dar 43%, 63%. Sobram 37%. Né, para você fazer o restante da cidade, em pavimentação de rua, iluminação pública, tapa-buraco, manutenção de estrada na zona rural, asfaltar estradas na zona rural, fazer o meio ambiente, fazer o social, né? CRAS, fazer o social para tudo isso, fazer a agricultura, fazer todas essas questões que tem da gestão pública. Então, o camarada que não tem conhecimento da máquina pública chega aqui e dizer, eu vou aumentar para 1.000 guardas, é porque ele não tem capacidade do conhecimento do que é a máquina pública. Então, você tem de chegar na prefeitura, ver se essas informações que eu estou dando aqui são realmente verdadeiras, se é isso que realmente está acontecendo, para você saber se você tem condição de aumentar a guarda. Porque eu chego aqui, digo, eu vou aumentar a guarda. Aí eu chego lá, não tem capacidade de aumentar, ele é mentiroso, prometeu que ia fazer, assumiu o compromisso que não fez. Então eu tenho muito cuidado em assumir esses tipos de compromisso para saber se a prefeitura vai ter condição ou não de fazer aquilo. O desejo existe, a vontade existe. Eu acho que é um setor da prefeitura que trabalha muito direito, são pessoas responsáveis, são pessoas que amam o que faz, são pessoas que defendem essa causa realmente no trabalho que eles fazem. Tive até uma reunião recentemente com eles. Agora, de vai aumentar ou não vai, só a gente tendo conhecimento da máquina lá, como é que está para saber se faz ou não. O senhor recebe muitas críticas em relação ao BRT. O que o senhor tem a dizer? São críticas
de falta de conhecimento ou meramente desejo político de se falar. Inclusive, essa semana eu expliquei isso detalhadamente e vou ter o prazer de explicar agora de novo. Não existe dinheiro de BRT. Existe dinheiro de mobilidade urbana. Os recursos foram tomados para fazer o quê? O túnel da Avenida Maria Quitéria. O túnel da Avenida João Durval. Tem alguém de sã consciência que diz que essas obras não são importantes para a cidade? Não. O cara me condenou dizendo que eu não deveria, que esse dinheiro que foi tomado do BRT deveria ter sido feito para dar alimentos a algumas pessoas. Nada contra dar alimentos, tá? As pessoas que precisam, nada contra, muito pelo contrário, sou a favor. Mas esse dinheiro não pode ser usado para isso. Por quê? Porque o dinheiro foi tomado para mobilidade urbana, foi tomado para fazer o túnel da Maria Quitéria e o túnel da João Durval. E para fazer esses túneis, tinha de fazer um serviço chamado drenagem. E para não quebrar toda a cidade, foi feita uma drenagem liner, tubo liner, que é algo de mais moderno que existe na drenagem. Então, foi feita uma drenagem da Avenida João Durval Carneiro até a Avenida de Canal, após o centro de abastecimento. E foi esta drenagem que permitiu à prefeitura fazer o Projeto Centro. Porque todas as águas do Projeto Centro foram jogadas para essa drenagem. Se não tivesse essa drenagem, o Projeto Centro não teria sido construído. Então, nós asfaltamos diversos corredores de tráfego em Feira de Santana com esse recurso. Então, o BRT não é dinheiro para comprar ônibus. Não existe isso. Isso é uma fantasia de pessoas que não entendem, políticos adversários, que querem criar um factoide de algo em cima de uma mentira, de uma ilusão transmitida. Isso tudo eu já expliquei detalhadamente, e por mais que eu chegue nos povos, vou dizer, Zé Ronaldo, eu entendi. O cara ser contra. Essas pessoas que são contra a construção do túnel da Maria Quitéria de João Durval foram os mesmos que foram contra eu construir os viadutos em Feira de Santana. Sabe quantos 1000 carros passam naquele viaduto, naquele túnel da Maria Quitéria e da João Durval? Mais de 30 mil carros por dia. Imagine se não existisse aquilo ali. Por onde esses carros estariam passando? O túnel da Avenida Getúlio Vargas com a Norte Cerqueira. Quando eu construí, disseram que eu era um maluco, que eu tinha construído algo errado, que não tinha lá do outro lado nada. Quando nós construímos da João Durval para Ayrton Senna, que eu era um maluco irresponsável, que eu do outro lado não tinha nada. Só que eu tive visão de ver que ali na região da Norte ia crescer, e tive a visão que na região da Ayrton Senna ia crescer. Quando a gente fez, tinham várias pessoas morando em barracos no meio da Avenida Ayrton Senna. Nós construímos as casas e demos às pessoas. Ou seja, fizemos com responsabilidade e visão do futuro. Imaginemos se essa cidade hoje não tivesse viadutos. São os mesmos que, quando eu anunciei, criticaram. Disseram que eu ia quebrar a prefeitura de Feira. Então, foi feito, foi pago, tudo responsável. E posso lhe dizer que o que foi feito com os recursos que foi batizado de BRT, está 100% aprovado. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai pegar gestões de um governador oposicionista ao senhor, de um presidente de oposição ao senhor, em relação a partido. Como o senhor vai se portar a isso? Com toda a tranquilidade, como importei nos outros governos. É uma irresponsabilidade, eu entendo, um candidato a prefeito chegar numa cidade e dizer assim: eu quero ser prefeito porque o governador é meu amigo e o presidente é meu amigo. É um ato irresponsável. Aqui não é a Venezuela. Aqui é o Brasil. Um país democrata. E eu fui prefeito, tendo um governador amigo, e depois eu fui tendo governador adversário. Eu consegui governar com Jacques Wagner e com Rui Costa. E me relacionei otimamente bem. Olha a palavra que eu estou dizendo. Otimamente bem com os dois. Eu fui prefeito e Lula foi presidente. Eu fui prefeito e Dilma foi presidente.
Quantas vezes eu recebi Lula nesta terra? Quantas vezes eu recebi Dilma nesta terra? Quantas vezes eu recebi Jacques Wagner nesta terra? Rui Costa nesta terra? Dezenas de vezes. Feira de Santana foi o primeiro município do Brasil que implantou Minha Casa Minha Vida. Não foi só por vontade de Brasília, não. Foi porque Zé Ronaldo teve capacidade com a sua equipe de fazer as leis mais rápidas do que os outros municípios e fazer o compromisso de construir nesses locais o acesso à escola, o posto de saúde e cumprir rigorosamente, tá? Então, o que precisa é ter prefeito que saiba fazer projetos e que saiba apresentar em Brasília. E modesta parte eu sei fazer isso. Então, posso lhe dizer, um prefeito de um partido, um governador de outro, presidente de outro, é bom para a cidade, sabia? Porque a relação fica assim, todo mundo conversando, todo mundo dialogando. Agora, quando a pessoa não tem jogo de cintura, não tem capacidade do diálogo, é outra história. Mas Zé Ronaldo tem capacidade do diálogo. E eu não estou falando do futuro, eu estou falando do passado, que eu já provei que eu tenho essa capacidade de dialogar. E quem teve a capacidade de dialogar no passado pode chegar aqui e afirmar o futuro. Minha relação com Jerônimo vai ser ótima. Olha o que eu estou dizendo, que ousadia, né? Ótima! Vai ser uma relação muito respeitosa e que vai trazer progresso para a Feira de Santana. A mesma coisa com Lula. Candidato, caso o senhor eleito, como é que o senhor pretende fazer para atrair novas empresas aqui para a Feira de Santana, para criar novos postos de trabalho? Faço isso mostrando também o passado, porque é importante que a gente fale e mostre que já fez. Quem foi que conseguiu segurar a Pirelli em Feira de Santana? Zé Ronaldo. Quem foi que sentou, discutiu, debateu e trouxe a Nestlé para a feira? Zé Ronaldo. Quem foi que conseguiu fazer do triplo do que era a Belgo BKR, a Celó em Feira de Santana? Zé Ronaldo. Quem foi que atraiu a Penha para a Feira de Santana? Zé Ronaldo. Quem foi no governo de quem que veio a Vipal? Zé Ronaldo. A antiga Vipal, que hoje é JBS? Zé Ronaldo. A Placo? Zé Ronaldo. Eu estou dando o nome aqui das mais famosas. Mas se você for atrair e falar de todas que vieram, foi o período mais rico de Feira de Santana em atração de investimentos. Foi nos governos de Zé Ronaldo. Então, com a minha capacidade, a minha experiência de vida, diz o seguinte: nós vamos continuar fazendo atração de empresas, vamos expandir para a região norte, para a região de Serrinha, porque aqui, por lado de São Gonçalo, não tem mais área de terra, você só tem área de terra dentro do município de São Gonçalo, e na BR-324, praticamente todos os espaços estão tomados. Então vou trabalhar para fazer essa expansão em direção a Santa Bárbara, Serrinha e no distrito de Puaçu. Muito se comenta que o senhor poderá sair do mandato, ser cessado novamente, renunciar ao mandato, caso eleito de prefeito, e concorrer nas próximas eleições. O que o senhor tem a dizer? Fundamento zero essas colocações, né? Não tem nenhum cabimento isso é... Eu sonhei lá atrás, em 2018, apareceu uma oportunidade de eu ser candidato a governador. Eu sonhei, né, em ser candidato a governador e fazer mais por esta terra. Eu sou tão apaixonado por Feira de Santana que foi isso que eu imaginei. Puxa, como governador, se eu conseguir ser tantas coisas que eu quero fazer em feira, eu vou fazer como governador, assim, assado, tá, imaginei. Não deu certo. Isso foi o passado, isso não é mais o presente, tá? Então não há, veja as palavras que eu vou dizer aqui, não há nenhum fundamento que eu possa deixar o governo. Só há uma maneira de eu sair do governo no período dos 4 anos, só se eu morrer. Candidato, estamos finalizando a nossa entrevista. Suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, tá? É a questão do Sinjorba, é uma instituição dos jornalistas, eu respeito a instituição, é uma honra muito grande estar aqui. Quero dar meu abraço a você, Anderson, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, quero meu abraço a João Paulo, meu abraço a João Mascarenhas, né?
que é o presidente aqui em Feira de Santana, meus cumprimentos, e a turma ali aqui do podcast ali na técnica, né, meus cumprimentos a vocês, tá? Muito obrigado, é a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a toda a equipe, quero agradecer a toda a equipe, a todos que nos assistiram, que vão assistir, que vão compartilhar. Eu quero agradecer também ao candidato por aceitar o nosso convite. Candidato, muito obrigado. Muito obrigado. Candidato, obrigado por aceitar o convite nosso e sucesso na sua caminhada aí até o final. Encerrou? Saiu do ar? Já.